Olá, arcadianos! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez para um vídeo aqui do canal. Eu quero voltar nesse tema cabeludo, cabuloso aí que eu já comentei em vídeos anteriores, que é sobre o tempo, essa guerra do escultor e do aspirante contra o tempo. E assim, eu vou ilustrar para vocês aqui alguns casos de problemas que os escultores têm contra o tempo, nessa guerra contra o tempo. E certamente você vai estar se vendo em alguns desses casos, porque eu já passei por isso quando eu era estudante, como escultor, como profissional, enfim. Seja você um escultor profissional, seja você alguém que faz por hobby, enfim, você já deve ter topado com alguns desses casos várias vezes. E eu quero trazer aqui a solução para você não sofrer mais com essas presepadas do tempo, o tempo que se torna nosso grande vilão, nosso grande inimigo, que não deixa a gente fazer nossas modelagens, nossos personagens favoritos, beleza? No final do vídeo você vai saber, você vai ver, não tem mais como eu errar com essas coisas, é só você ficar esperto para cada um desses pontos, beleza? Para começar, eu quero falar um pouco do escultor procrastinador. Esse é o primeiro ponto, é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro tipo de escultor que certamente você já deve ter passado por isso. Eu já passei por isso, já tive amigos e alunos que passaram por isso, que é o cara que deixa tudo para depois. Toda hora, depois eu faço, outra hora eu faço, outra hora eu começo. E aí ele acaba tendo, às vezes, ele até começa vários projetos, mas todos ficam inacabados. Eu mesmo ainda às vezes entro nesse ponto. Eu tenho muitos trabalhos inacabados, mas normalmente quando eu faço coisas mais para mim, depois de eu fazer muitas coisas para clientes, algumas coisas que você faz para você acabam tendo essa característica, né? Afinal, os clientes e os meus alunos são minha prioridade. Mas assim, nesse caso, quando você faz para você, é super perigoso você deixar as coisas para depois e ter uma coleção de esculturas inacabadas. Esse é um escultor procrastinador, mas pior que isso, é o escultor procrastinador de conhecimento, que é o cara que ou ele deixa só para muito depois, para começar a se aprimorar, a fazer um curso, ou, e assim, eu já tive um aluno assim, o seu Laur, né, ele já é um senhor, né, ele começou a fazer o curso quando ele tinha acabado de se aposentar, aí, com 60 e poucos anos. E o Laur é engraçado porque ele falava assim, poxa, eu demorei tanto para começar a fazer o que eu queria realmente fazer, que é mexer com artes, mexer com escultura, era o meu sonho desde jovem e só depois de aposentado que eu parei para fazer isso. Eu falo que o Laur é um ótimo exemplo do que você não deve fazer, que é demorar muito para começar a estudar e a fazer o que gosta, né? Esse é um dos maiores problemas. O procrastinador, para esse tipo de coisa, de eu vou primeiro 100% trabalhar para depois eu fazer o que eu gosto, isso é muito ruim pra gente, pessoal. Mas tem uma coisa pior ainda no procrastinador de conhecimento, que é aquela pessoa que ela já modela, já faz escultura, né, já faz algumas coisas por conta, só que ela sabe que ela não está perfeita, que ela pode evoluir muito. Eu mesmo já passei muitas vezes por momentos que você está estudando ali sozinho e você pensa, eu acho que eu já sei tudo, né? Mas aí você topa uma coisa e fala, nossa, tem muito mais coisa que eu posso aprender. Só que muita gente simplesmente fica naquela, eu aprendo depois, eu faço depois, ou deixa pra lá. E isso é muito ruim, porque você acaba nunca se aprimorando. Muita gente acaba estagnando no hobby, né? Porque não consegue ir pra frente justamente por deixar para depois e acaba nunca se aprimorando, fazendo um curso, evoluindo suas habilidades. Nesse caso, para combater isso, por conta disso, na verdade, né, existem dois caminhos. Primeiro, para ajudar o pessoal que tem problema de nunca terminar uma escultura, faça um cronograma religioso, assim. Faça uma coisa assim de, eu vou terminar até o final do mês, eu vou terminar essa escultura. Que por sinal precisa ser terminada, eu preciso pintar ela ainda. Mas aí depois no mês que vem, março, por exemplo, eu vou terminar aquela outra escultura que está estacionada. E assim vai. Se você vê que está chegando no mês e ainda falta bastante, você corre, prega o pau para você terminar. É um
uma sugestão, você pode fazer um cronograma maior, você tem que se conhecer. Agora, para o procrastinador de conhecimento, é por conta disso que eu sempre estou fazendo agora alguns workshops online. Esses workshops online, vira e mexe, eu pego algum personagem que eu gosto bastante, numa linha até mais animated, mais cartoon, que é mais simples, principalmente para muita gente começar a modelar, tirar aí a bunda do sofá e começar a fazer seus próprios personagens. Muita gente precisa de um empurrãozinho para sair dessa estafa, para sair dessa estagnação aí, deixar de postergar. E é por isso que eu criei esses workshops, para você aprender do zero a modelar algum personagem super legal, como por exemplo o personagem que eu vou fazer em breve. A ideia certamente vai ter algum workshop rolando. Entra aqui no link, nosso site, vai estar rolando sempre algum workshop, participa aí, convida seus amigos também. Vai que você que nunca modelou na vida, começa a modelar e vê que esse é um hobby sensacional. Então, o link está aqui na descrição, se inscreve para participar do meu próximo workshop. E agora tem também o escultor workaholic. O que é o escultor workaholic? É o cara que... esse cara, ele não tem família, eu falo, brincando, né? É o cara que ele só faz isso. Aí você pensa, pô, mas é bom, né? Então, não, porque ele nunca tem tempo para mais nada. Aí você pensa, mas Bruno, isso não está sendo um problema, eu não tenho tempo para fazer minhas esculturas. Então, isso aí é mais para o pessoal que procurou se profissionalizar. Por que eu falo isso? Muitas vezes eu já tive trabalhos, projetos que eu achei, nossa, que legal, tá, vou fazer tal projeto. Só que aí eu comecei a aceitar vários projetos e os projetos foram se acumulando e eu não tinha tempo para fazer mais nada. E aí às vezes entrava algum projeto, alguma encomenda muito legal de se fazer e eu não tinha mais tempo porque eu estava fazendo outros projetos que às vezes eram até medianos. Mas por conta de eu querer aceitar e fazer vários ao mesmo tempo, às vezes algum trabalho muito bom não tinha espaço na agenda. E isso é ruim, principalmente para quem quer até se profissionalizar. Mas eu digo isso para você também, que faz por hobby, e às vezes vai pegar aí alguma encomenda para... Porque, sei lá, uma vez ou outra, para muitos alunos, inclusive, acaba surgindo uma oportunidade de fazer algum trampo, mas eu sempre falo para o pessoal, foca no que você gosta, foca no que é para você. Porque muitas vezes você vai ter que abrir mão de fazer uma coisa que você está gostando de fazer para fazer um trabalho. E assim, se isso não for o seu foco, fazer trabalhos, é legal você se focar 100% na sua produção. Você tem que se conhecer. Se você for um profissional, um escultor profissional, aí meu amigo, você está num desses ossos do ofício, que é basicamente você selecionar o tipo de trabalho que você quer fazer. Eu foquei em colecionáveis para empresas e colecionadores. Hoje em dia, minha paixão mesmo 100% é dar aulas. Mas assim, no começo eu pegava inclusive até algumas encomendas para colecionadores que não me agradavam tanto. E para o cara que é hobbyista e às vezes vem um amigo querendo que faça um personagem, é uma das coisas que eu menos aconselho. Nunca faça uma coisa para outra pessoa que vai atrapalhar na sua produção pessoal. Porque às vezes vai tornar um pouco abarrotada a sua vida como escultor aspirante. Mas de qualquer forma, seja você um aspirante ou um escultor profissional, eu sempre aconselho você a fazer um de cada vez, ou no máximo 2 ao mesmo tempo ali, mas nunca pega muitos trabalhos ao mesmo tempo, porque a tendência é você não cumpri-los direito. Você tem que dizer não, você tem que se educar e você tem que fazer uma seleção do que você mais gosta, porque novamente o tempo é implacável. Vão chegar prazos ou você não vai ter tempo para fazer as coisas que você gostaria de fazer para você. Isso é o que mais vai acontecer. Até um bom exemplo disso era, lembrando aqui, né? É um aluno meu, eu já até citei ele em alguns vídeos, é o Danilo. Ele fez lá o Homem-Aranha até no desafio do ano passado. Ele é funcionário público até, se não me engano. E assim, eu passei alguns trabalhos para o Danilo porque ele estava se destacando muito. E ele ia fazer umas máscaras para Halloween, Carnaval, uma coisa assim. E aí o cara gostou, foi passando outros trampos para ele. Só que aí ele falou, eu não tô tendo tempo para fazer as minhas coisas. E isso acabou sendo para ele até meio frustrante, né? Mas é uma coisa que acontece, as pessoas elas têm que se conhecer bem. E falando em se conhecer, chegamos num caso que eu acho que é um dos mais complicados, que é o escultor turista. Eu chamei de turista, assim, né? Porque, sei lá, é mais uma piada interna, vamos colocar assim. Mas é aquele cara que
ele não modela em casa, simplesmente ele não tem como modelar em casa, diz ele pelo menos, né? Por causa do trabalho, por causa da família, os familiares não me entendem, isso acontece muito. Ou até por causa de outros BOs, outros problemas aí da vida, enfim. Esse é um dos piores casos e é um dos que mais acontece, né? Se você às vezes mora em apartamento, você pode pensar, não, é impossível porque eu não tenho espaço. Meu, eu tenho diversos alunos que, inclusive, moram em apartamentos considerados pequenos, que vão lá e pegam e montam um cantinho pequeno, mas conseguem. Então eu já vi pessoas que moram com 4, 5 pessoas dentro de casa, pegam um canto e faz o cantinho do escultor. E assim, uma das soluções para isso, primeira coisa na verdade é você sentar e conversar com a sua família. Isso se for o problema da família. Você tem direito de fazer o que você gosta. É a mesma coisa que para muita gente que joga videogame. Inclusive é engraçado o cara que não tem tempo para modelar e fala que é o trabalho, é a família, mas ele joga um monte de videogame. Mas, enfim, nesse caso, é a mesma coisa que se você parasse para jogar videogame sozinho. Você tem o direito para fazer isso. Você vai falar, família, essa é a hora que eu tenho para mim, eu quero fazer isso, eu gosto disso, então eu vou ficar algumas horinhas aqui modelando. Enquanto isso, sua família vai ter outras coisas para fazer também, é normal. Então, é uma questão de respeito, é até bom para você ver se sua família te respeita, assim. Brincadeiras à parte, tudo eu acho que dá para você chegar numa conversa e montar, vamos dizer assim, uma agenda, né? Tipo, tal hora até tal hora, ou em tais dias, ou tal dia da semana, vai ser o meu horário de modelagem. Tem que ter tempo, gente, assim. Eu digo porque tive alunos que, por exemplo, o Thiago ele é consultor de SAP, né? Ele viaja aí o interior de São Paulo inteiro e ele modelou lá o desafio, ele fez até o... O que ele fez? Ele fez o Dalsim e ele modelou 100% em casa, assim, então... e ele disse que não tinha quase tempo, né? Às vezes tinha ainda uns BOs para resolver, era uma profissão que daí já entra no segundo caso, né? É o caso quando a pessoa se atrapalha com o trabalho. Mas ele falava, mas eu fiquei empolgado no projeto, eu quis terminar. Então tem como você encontrar tempo, até para pessoas que trabalham aí 10 horas por dia, como o caso dele. Nesse caso, para pessoas que trabalham muito, você certamente tem um dia de folga, ou 2 talvez. Eu sempre sugiro você pegar às vezes um dia, 1 hora e fazer uma breve maratonada. Aí você fala, mas eu não consigo, não dá para fazer uma maratonada. Picota então, faz o que seja um pouquinho por dia. O bom de você ter um canto da escultura é que as coisas já estão lá, você só vai chegar e modelar, nem que você modele meia hora, mas que você consiga modelar um pouquinho. Você super picota, é que nem, por exemplo, todo dia você não lava a louça, todo dia você não toma banho, todo dia você modela, e é muito bom modelar todo dia, Eu, numas épocas que eu tava numa pegada assim de fazer coisas pra mim, né, faz tempo que inclusive eu não pego pra fazer algumas coisas 100% pra mim, mas enfim, eu tava nessa de modelar todo dia 1 horinha, quando eu tinha muitas aulas e outros trabalhos, mas eu queria fazer coisas pra mim, 100%. Isso até ajuda o outro cara lá, que era super workaholic, né? Não conseguia fazer as coisas pra ele. Mas assim, você tem que selecionar 1 hora por dia para você fazer isso. Se você não consegue 1 hora por dia, alguma hora na semana. Quando tinha só os cursos presenciais, o pessoal tinha 3 horas na semana, né, no caso, para fazer uma aula. Em casa você tem a opção de fazer isso da forma que você quiser, você pode picotar várias horas. Então, a agenda, você é o mestre da sua agenda, é isso que você tem que pensar. E se o problema for a família, você consegue se ajeitar. Tem o meu aluno Carlos, por exemplo, que inclusive é um ótimo caso de envolver a família. Na verdade, assim, a filha dele é cosplayer e ele acaba fazendo para ela até umas coisas para ajudar nas fantasias e tal. Ele já fez diversas miniaturas dos personagens que ela gosta de se fantasiar para ela ter na coleção dela. Tem um outro aluno meu que também envolveu os familiares nisso, que é o Jair. Ele fez até uma escultura para dar de presente para o filho dele, que é o Thrall do Warcraft, né? Ele fez aí usou como tema do último desafio desse ano. Então, assim, essa é uma das dicas mais legais, é você envolver os seus familiares, tornar eles partes do seu hobby. Você, inclusive, vai fazer com que eles gostem mais do que você faz e aumenta a interação, inclusive. Isso funcionou muito com essas pessoas que eu falei, principalmente porque elas mostraram que isso era algo que elas gostam, era algo que para elas fazia uma diferença grande. Como eu disse, se for o problema de trabalho,
o buraco é um pouco mais embaixo, mas eu acho que ainda dá para resolver, porque eu já vi pessoas muito atrapalhadas com a agenda que conseguiam se acertar. Esse exemplo do Carlos mesmo, do Thiago. Carlos, eu falei, fazer os trabalhos até para dar de presente para as filhas também, mas o Carlos também é um exemplo de pessoa que trabalha e ele é engenheiro civil, se não me engano, e ele fica viajando de um lado para outro, e ele levava inclusive a escultura na mala para modelar em outro lugar. Eu já até citei ele em vídeos anteriores. Então, assim, eu já vi muitas pessoas que têm dificuldade com o tempo, mas conseguem modelar, conseguem esculpir, fazer seus personagens favoritos. Então, no fim das contas, pessoal, assim, esses foram só 3 exemplos. Dá para fazer mais um monte de vídeo nessa guerra contra o tempo. Eu pretendo fazer mais alguns, só que eu vou jogar mais para frente, aí vou selecionar outros casos legais. Mas assim, só por esses exemplos que eu dei, você pode ver que o tempo ele não deve ser nosso inimigo. O tempo ele tem que estar a nosso favor. Mas apesar de ser complicado, a gente consegue se condicionar ao tempo. Por isso que eu falo, sempre é muito bom se aprimorar, sempre é muito bom você não deixar para depois, organizar a sua agenda e pegar para estudar e pôr a mão na massa. Quero que você comenta aqui qual foi a sua maior cilada com o tempo aí. Seja você algum escultor já profissional, que já modela, já fez alguns trampos, seja você um aspirante, alguém que está começando e se atrapalhou um pouco com a agenda, seja você alguém que já modela há algum tempo por hobby e se atrapalha aí com a família, quando é que eu modelo, quando é que eu fico com a família. Quero que você coloque aqui nos comentários e me conte a sua história, me conta aí a sua presepada com esse nosso grande vilão do escultor moderno que é o tempo. Grande abraço, pessoal, curta e compartilhe o vídeo para que mais pessoas aqui conheçam a Arcadia. Nos vemos no próximo vídeo e falou!